Ai, porque eu tô comendo pão que o diabo amassou. Não é ele que tá amassando, filho. É você mesmo que tá amassando e tá botando a culpa no Satanás. Se você não investe com simplicidade, te ensinaram a investir do jeito mais difícil e do jeito mais ineficiente quando se trata de mercado americano. Ou eu tenho sucesso nos meus negócios, mas se eu tiver sucesso nos meus negócios, eu vou falhar como mãe ou como esposa. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Quinto episódio do Café com Imigrante Podcast. Muito prazer, meu nome é Thelma Cintia, eu sou uma das hosts desse podcast. Estou aqui ao lado da outra host, a nossa... Hello, eu sou Marjorie Amaral, também uma das hosts desse podcast. Que bom que você tá aqui. Se você não assistiu os 4 primeiros, depois desse aqui você vai voltar e assistir, porque vale a pena. Maratona. Exatamente. Tá chegando aqui agora? Já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, certeza que você vai gostar. Relaxa que você vai gostar. Confia. Exatamente. Eu vi um meme. Eu te mandei. O processo sabe que a gente tá confiando nele. Gente, eu fiquei horas rindo disso. Quem me mandou isso foi a Jaque. Ah, tá. Ah, eu acho que ela que me mandou. Foi. O processo sabe que a gente tá confiando nele? Tipo assim, Em né? dólar. Exato. E, gente, hoje a Thelma, em alguns episódios, acho que foi no último episódio, falou, vamos montar um clube do livro? Gente, calma, que ainda não é o clube do livro, mas nós estamos trazendo aqui uma resenha, uns insights sobre este livro, Os Segredos da Mente Milionária. Esse aqui, gente, pode ser que você escute por aí que ele já tá um livro muito batido, que é um livro muito básico e etc, mas ele é excelente pra quem tá começando, né, Thelma? Acho que até pra quem não tá começando. Porque quando você tá começando, o que quer que seja, você tem uma cabeça. Hoje a gente lê isso aqui, putz, era isso que ele tava falando. Exato. E eu já li 2 vezes. Eu não sei quantas vezes você leu. Eu já li esse livro 2 vezes. Só li uma vez. Difícil eu ler mais de uma vez um livro. Cara, o que acontece? Antes, eu lia livro rapidão. Você deve estar nessa pegada aí, porque você tá no clube do livro, né? Eu leio o livro estudando, porque aí é o meu mergulho, né? Do colérico tem muito disso. Eu vou anotando, eu vou lembrando de casos que alunas ou terapeutas ou pacientes de terapia trazem pra mim, e aí eu vou anotando, sabe? Porque eu memorizo mais quando eu escrevo. Todo mundo. Então quando eu... isso é neurocientífico, né? Vale lembrar a neuropsicoterapeuta, nem lembrando das coisas, mas enfim. Ai, eu prego post-it no livro inteiro e vou escrevendo, sabe? Eu vou escrevendo. A Jaqueline fica louca comigo. Eu cheguei lá na casa da Jaqueline, isso aqui... Eli, eu quero saber se você já leu esse livro, porque... Ela disse que não. Se eu chegar na sua casa, o livro tiver de jeito, eu falo, não leu. Eu rabisco, eu boto um monte de post-it, eu vou escrevendo em tudo quanto é lugar. Você também é assim? Não. Nossa. Não, de jeito nenhum. Eu pego a ideia das coisas, eu pego o raciocínio, dificilmente. Eu tenho várias frases anotadas de livros que eu achei massa. A sua memória também deve ser boa, né? Porque o fleumático tem uma memória boa, gente. Então, eu sou fleumática agora? Ela tem um pouco de fleumática. Todo dia ela me chama de alguma coisa. Isso aí, eu acho que eu tô empatada. Mas eu vou fazer a análise dela, depois eu vou falar sobre isso com vocês. Mas, meu marido é muito bom de memória. E, por exemplo, meu esposo, ele não gosta de ler. Você pode falar, não gosto de ler. Não é que você não gosta, você não foi ensinada a ler. Né? O Brasil não tem essa cultura da leitura. Aí a pessoa do outro lado, eu não gosto mesmo. Mas não é, porque assim, aquilo que você não é habituado a fazer, você não desenvolve um gosto por aquilo. É por isso, entenda. Por exemplo, a Marjorie, ela lê esse livro, né? Por exemplo, ela estudando o livro e tal, eu não gosto. Eu gosto de curtir, eu gosto de pensar, cara, olha a mente desse autor. Eu olho de uma perspectiva diferente. Agora, por exemplo, o clube do livro que eu tô fazendo, romance. Pois é, mas esse é o gostoso da leitura, que quem fala que não gosta de ler... Não pegou. Não pegou. Porque às vezes você gosta de ler estudando. Porque tipo assim, ó... Beleza, você não gosta... Pra mim, colérica... Ai, não gosto de ler, não gosto de ler. Aí entra no ensino médio, eu vou ter que ler a porcaria daquele... Nem lembro mais o nome. Capitã Jaré. Ave Maria, gente! Aquilo pra mim era tortura. Eu pegava logo o resumo e falava, pronto, é o resumo que eu vou ler. Eu odiava. A baleia, não sei o que de Simões... Gente, eu odiava. Eu falava, não, livro de história. São clássicos. Clássicos não é pra mim. A escola nos ensina a ler clássicos, porque tem uma carga por isso, é porque você talvez não vê com a história da época.
o jeito que a pessoa pensava. Quando eu vejo um livro, eu penso, cara, como que é a mente dessa pessoa? Que ela ela é super descritiva. Ela, ai que saco, passa, escreve demais, 5 páginas para escrever um quarto. Então tem estilos que fala da época. O clássico fala de 1800 e pouco. Eu tava lendo o livro agora. Qual foi? Os Maias. Ai, já é um livro que eu queria ler. É? Nossa, eu amo história. Não é dos Incas e Maias. Tá bom. Já brochei. Os Maias é uma família tradicional. Tá. A cara dela. Gente, pelo amor de Deus, eu não cuido nem dos casos da minha família. Vai ser besta. O povo começa, você tá sabendo? Não, gente, não quero nem saber, não me conta não. A cara dela entediada. Mas era uma família de muito prestígio na época. E aí você vê, de 1800 e pouco. E aí ele contextualiza a época, a cultura, o comércio da época, a roupa, em qual posição da classe, posição social que aquela família estava, como que ela caiu, como que ela não caiu, de onde que ela veio. Isso daqui me encanta, que é o que a gente chama no cinema de figurino. Mas no música. caso, essa história é real? Muitas não. Pois é, esse negócio de história não é real. Mas, amiga, é o retrato da família europeia de alta classe. E aí, o que vocês acham? O que você tá vendo? Essas discussões que rolam aqui no WhatsApp, que às vezes você fica só... Mas é sério, eu gosto muito de livro que a pessoa conta a história. Nós gravamos um episódio super legal, não vou dar spoiler, mas aquele livro trouxe a história verdadeira. Então eu aprendo muito com história. Meu negócio com história foi bem assim, no primeiro ano do ensino médio. Eu tava pra bombar em história. Então, é porque a história... Eu também não gostava de história, não. Fui gostar depois de adulta. Eu tava pra bombar. Aí minha prima, pra você não apanhar, porque na época eu ia levar uma surra, vou te ajudar. E eu estudando aquele trem, eu revirava o olho. Ela falou assim, prima, história é fofoca. Eu falei, opa! História é fofoca. Opa, história é fofoca. O que aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Como que a pessoa resolveu? Como que saiu daquilo ali? Foi quando eu me apaixonei por história. Fofoqueira. Seja uma fofoqueira de classe, por favor. Thelma, não gosto de ler. O que eu faço? Acione o seu modo fofoqueira e leia um livro. Gente, fala sério, tá vendo? Cultura, que é cultura, ensinando você a Deixa eu ler. só falar uma coisa, a última, que a gente tem que andar com esse livro aqui. Eu até repostei, porque agora, o Papa morreu, agora, né, recentemente. Só falam disso. Pauta quentíssima, né? Uhum. Quem é católico e quem não é, fala. E apareceu uma foto antiga da outra, de quando o Papa Bento XVI pediu arrego e tal. De um cardeal olhando para um horizonte, assim, você viu? Vi. Você viu a legenda? Não que eu vi. postei? Não. Ela não vê as coisas que eu posto. Brincadeira. Tá hora livrada na orelha dela. Eu vi isso, mas eu vi que você que postou mesmo e eu não lembro o que você Não, não sou carente não, gente. Não tem problema não, vocês estão aqui pra... Quem não viu lá, vê aqui. Aí um cardeal olhando lá pra não sei aonde, parado assim, e um sorriso. Um meio sorriso, tipo assim... Que ironia, né? E aí depois perguntaram pra ele, quando você tava olhando, louco, o Papa tava aqui, o mundo inteiro olhando pro Papa e ele assim, ó, sorrindo. Aí ele falou, eu estava olhando para tem uma pilastra bizarramente gigante lá em Roma, ele falando, eu estava olhando para a pilastra onde São Pedro, né, que o Pedro apóstolo, foi crucificado pelo então imperador Júlio César, e hoje 2000 anos depois, os nossos Júlio César, os Césares, todos caíram, Roma caiu, toda aquela luta contra a igreja caiu e nós estamos aqui elegendo o 16º, o 266, Pedro, né, que o Papa, ele para os católicos, o Papa está no lugar de Pedro. E então ali Pedro foi crucificado. E aí Pedro disse, né, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Aí Júlio César falou, beleza, vira de cabeça para baixo. E aí ele morreu lá e ele tá enterrado lá até hoje, né? E ele olhando ali, pra você ver a profundidade, gente, do que é o repertório. Que é uma história, né? Que carrega uma história. O que carrega essa história. E você poder contemplar e se deliciar com aquilo, sabe? Você ficar olhando assim, caramba, hein, Júlio César? Chupa! Esse tipo de história eu gosto.
Tipo, Fofoca. Se eu pudesse, eu tava lá e falava, querido, você não sabe como isso vai como você é envelhecer. idiota. Esse tipo de história eu gosto, porque eu sempre falo, gente, o que uma história carrega? Eu sempre pergunto, né, para as minhas tias e tal, histórias sobre elas. E às vezes minha irmã falava assim, ai, mas você fica perguntando as coisas, a pessoa volta lá no sofrimento dela. Mas, gente, o quanto nós aprendemos com a história do outro. Sério. Gente, Tava mó clima legal aqui, a Marjorie chegou, todo mundo tá deprimido. eu pergunto, vó, como que era quando a senhora tava lá no garimpo? E a bicha tudo que queria era esquecer aquela sofrência. Sério. Que Minha mãe- pentelha, hein? Pensa na visita dela, na família. Onde minha mãe, nossa, porque a gente tava não sei aonde, e aí recebemos a notícia que sua avó tinha sido morta lá no garimpo. E eu, vó, cheguei, vó, me conta, minha mãe disse que a senhora foi morta. E aí, como é que foi isso? Meu Deus do céu, pentelha pra E a caramba. bichinha conta e chora. Claro, ai. Óbvio. Enfim, gosto muito de história, eu gosto de aprender com história. Esse livro, ele traz muito sobre crença. E eu puxando pro meu lado, né? Que eu gosto muito de falar. Eu, por exemplo, olharia esse livro e falaria assim, esse livro vai te ensinar a ficar rico. Pois é, eu olho pra esse livro e penso assim, cara, é muito comportamental. Riqueza é comportamento. Sabe uma coisa que eu tô aqui pensando? Tem uma das coisas que eu já te disse, que você faz, que o Segredos da Mente Milionária, ele faz você pensar como... Não, faz você ver como uma pessoa que é milionária pensa. Então, um pobre pensa de um jeito, um rico pensa de um jeito, um mi Isso. de um bi de outro, e assim por diante. E uma das coisas que ele fala aqui... Ai, meu Deus, será que eu tô confundindo os livros? Acho que é isso aí mesmo. É que uma pessoa bem-sucedida, ela sabe se vender. Uhum. Ele fala aí, né? Fala. Eu pensei que tinha... Porque hoje é ela que vai trazer o livro, mas eu já tô me metendo aqui. E a Marjorie faz isso muito bem. Aí eu tô aqui pensando, será que isso é do Leonino? Que é parecido? O Leonino é tudo parecido, né? gente? Não do leonino, mas é muito do colérico sanguíneo. Eles sabem se vender. Eles são extrovertidos. O fleumático e o melancólico, ele tem uma certa dificuldade. Eu vou precisar pontuar uma coisa. Aí eu aqui, ó. Não. Porque tem pessoas que se vendem e sou arrogante pra maioria. Tem gente que a gente gosta, inclusive, não vou citar nesse caso, que eu já ouvi várias pessoas falando, cara, beleza, a pessoa tem sucesso, mas como ele soa arrogante quando ele conta os sucessos dele. E ao mesmo tempo, logo depois dele vem uma outra palestra e a outra pessoa fez a mesma coisa, só que fala, que massa! E aí aciona isso. Então, não é falar sobre os seus sucessos, os seus louros, é que quer dizer que você saiba se vender. E você sabe fazer isso muito bem. Então, só que aí tem uma questão muito do comportamento, né? Porque o temperamento, ele é inato, ele nasce na gente. O temperamento, ele precisa ser moldado. E para o mundo, para o universo da venda, para o universo do negócio, se fala muito sobre comportamento. O comportamento de venda é muito do dominante, do influente, sabe? É muito do dominante, do influente. Muitas vezes o estável tem que tomar certo cuidado, ele precisa estar muito adaptado, porque ele pode, tipo assim, dar muito desconto ou querer fazer de qualquer jeito. O estável. O estável. O conforme é aquele que gosta de regra. Se ele falar pra você $10 mil em 10 vezes, faz isso. Não dá pra eu fazer. O estável, ele fica com dó do outro, então tem que tomar um certo cuidado. Só que aí as pessoas desenvolvem um perfil comportamental de influência para vender mais. É aquele que tem a persuasão na ponta da língua. Só que se ele não sabe dosar, ele passa do ponto. Então é uma questão também de tipo assim, ó, a pessoa se comportar com um holofote muito nela. A persuasão, eu estava estudando sobre isso essa semana, igual eu te falei. A persuasão, a narrativa, o grande tchan do copywriting não é você contar a sua história. É você contar a sua história colocando o holofote no outro. A palavra mais doce, mais usada pelos copywriters é você. Porque eles cantam, a professora Bettina Rudolph estava ensinando que quando ela ia fazer um script,
seja de uma venda, por exemplo, CPL, né, que é um processo de venda ali, ela digitava, ela ia no Word e colocava lá a palavra eu. Toda vez que tivesse a palavra eu, ela ia lá e remodelava aquela frase. Pra você. Porque o holoforte não é ela. O holoforte não é... Lembra que eu falei? A gente não vende do jeito que a gente gosta, não vende o que a gente gosta, a gente vende para o cliente. Então, quando a gente foca no cliente, a gente consegue ser persuasivo e ganhar o cliente. Agora, quando a gente foca na gente, a gente soa arrogante. Uma outra coisa que eu percebo que as pessoas bem-sucedidas da mente milionária têm essa... Completamente ligado com isso que você falou, é a coisa do servir. Uhum. Que também, né, o pessoal gastou bastante essa palavra, mas você vê que esse cara, ele quer me atender, ele quer me dar a pós-venda, ele quer me dar a venda para solucionar o meu problema, não o dele que é vender, né? O problema dele é vender e o seu é, seja lá qual for a sua solução. E quanto mais você fala sobre você, mais você afasta seu cliente. Porque às vezes você fala, ai, minha história, eu. Tá, mas a minha história não é a sua. Tá, mas e o meu problema? É muito como que você... Linear? É muito linear, porque uma você... linha tênue. É muito, cara, porque ao mesmo tempo você precisa fazer ele ver que eu sei. Confia aqui, eu vou te ensinar, mas eu preciso que seja sobre ele, né? É por isso que o script, ele precisa ser falado palavra a palavra. Palavra a palavra. Então, assim, é muito interessante porque nesse livro aqui fala muito como a forma que as pessoas... enfim, enriquece, mas fala muito como que você vai fazer em relação ao outro. Como que você vai servir ao outro? Como que você vai se comunicar com o outro? Tem um livro que eu amo, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Todo mundo que quer vender, porque eu vou te dizer uma coisa, prosperidade financeira é fundamentada em venda e empreendedorismo. Você quer enriquecer? Né, quer ser próspero financeiro, vá empreender e vá vender. A Betina, ela falou isso no aula, eu achei super interessante, porque ela começou com a Empíricos, né? E ela falou que saiu da Empíricos por quê? Porque ali eles prometiam que a pessoa ia enriquecer, não sei o que. Ela falou assim, gente, mas o que faz a pessoa enriquecer é o trabalho. É ela gerar o dinheiro, é ela fazer o dinheiro. E como que ela faz o dinheiro? Empreendendo ou vendendo. Fazendo mais dinheiro. Fazendo mais dinheiro. É porque a Empírico, gente, é uma empresa que ensina a investir. E, por exemplo, você que mora aqui, né, nos Estados Unidos, você faz lá seu dinheiro. E aí você, quase, sei lá, 100% de nós empreendemos. Às vezes você não sente, mas você empreende. Sim. Eu só vou dar um desconto pra galera do aplicativo. Sim. Só não posso dizer que aquilo é empreendimento. Não, a galera do aplicativo, só sorry pra você, mas você não empreende. Enfim, é porque você vende a sua hora. Se você tá vendendo a sua hora... não vai rolar muito, né? E aí, porque não é escalável, né? Não é escalável. E aí, essa mulher, essa Betina, que é uma super bem-sucedida. Uma das melhores copywriters do Brasil. Ela era copywriter lá. É porque ela começou muito jovem, né? Com 18 anos, sei lá. Ela era muito nova. E ela é muito boa mesmo na Ela copy. é boa. E ela vive na linha pra sair, pra perder a mão. Sim. Vive. Sim. Ela fica toda hora, aqui eu caio no precipício. Ela fica ali no provocativo até ser ofensivo quase. E ela, dane-se, né? Tá mudando agora, porque ela tá mais... madura, né? Ela tá estudando mais a Bíblia, o cristianismo, ele amolece o coração das pessoas. Eu acho. Um pouco. Não sei o cristianismo. Eu acho que o que faz isso são os princípios. Que aí tá tudo ali muito forte, mas isso é aliado com maturidade, porque, como diz Jesus... às vezes você não precisa, né, chegar nesse ponto. Como a gente falou também, às vezes, do Pablo Marçal, perde a mão. Todo mundo perde a mão, né? Todo mundo perde a mão, assim, porque você tem que tomar cuidado com as provocações. Você não vê a gente aqui chamando o povo de burro? Do nada, gente. Gratuitamente. Enfim, aí você que é tirando a galera do aplicativo, todo mundo aqui é empreendedor. E por que você não tá rico? Exatamente. Então, assim, aqui fala muito também do que você faz com o dinheiro que você vai ganhando, né? E como que você também... A primeira parte aqui do livro, eu gosto muito desse livro. Ele é um livro fácil de ler. E meu esposo tá lendo esse livro e tá... Nossa, olha, depois que meu esposo começou a ler esse livro, a conversa com o homem é outra.
Eu vou trazer algo bem pessoal com vocês. Alguns meses atrás, mais ou menos uns 7, 8 meses atrás, eu conversando com ele, tarará, falando, e ele virou pra mim e falou assim, pra mim pouco importa. Se você fosse uma varredora de rua, uma gari, ia ser a mesma coisa. Mentira! Que mentira! Eu ia ter a mesma admiração por você, eu ia ter o mesmo... Eu falei, mentira, não vai. Gente, para. Cheguei nas minhas 2 meninas e falei assim, filhas, o que vocês sentiriam mais prazer de ver a mamãe fazendo? Porque minhas meninas, né, elas falam, ai, porque minha mãe tem não sei quantos inscritos, ai, porque minha mãe não sei o quê, ai, porque minha mãe tá... Bota o nome da minha mãe no Google, vai aparecer. Os meus também contam os meus inscritos. Não passa essa vergonha em mim. E aí, eu falei assim, qual você sentiria mais prazer? E aqui é um assunto polêmico, pode dar polêmica isso, mas entendam, gente. Eu sou filha de marceneiro, eu sou neta de marceneiro, eu tenho muito... Lugar de fala. Eu tenho muito lugar de fala, eu honro muito meus pais, meu pai e meu avô por isso. Mas minha filha falou, eu falei, se eu fosse gari, varresse a rua, ou se eu estivesse num palco, ela falou assim, mamãe, é lógico que é num palco. E assim, minha filha, a caçula, tem 9 anos. É algo... Gente, o ser humano, ele tem 2 motivações no mundo, tá? Isso é neurocientificamente comprovado, comportamentalmente comprovado. Ganhar e não perder. Ou seja, ganhar e ganhar 2 vezes. Todo ser humano quer ganhar ou ele não quer perder. O ser humano quer ser bem-sucedido. Nasceu para ser bem-sucedido. A regra, o Warren Buffett fala assim, nos investimentos só existem 2 regras. Uma, não perca dinheiro. Ele não falou ganhe dinheiro. Ele falou, primeiro, não perca dinheiro. Segundo, não esqueça da primeira. Não perca dinheiro. Exato, porque as pessoas não querem perder o dinheiro. Então, gente, meu marido... Aí, beleza, tivemos essa conversa. E aí, ele, pouco tempo atrás, agora, tipo, 1 mês, depois que começou a ler esse livro... Menina, é assim, que não sei o que, o sucesso, fica mandando as coisas pra mim, porque pra gente fazer não sei quanto na empresa, porque o grande empresário que é bem sucedido, me mandando esse tipo de reels, coisa que antes ele não fazia, entende? Então, isso aqui vai mudar a sua mente, porque você vai perceber o quanto você tem bloqueado o dinheiro na sua vida. Muito, muito. E aqui ele é dividido em 3 partes, é super, tipo, 170 e poucas páginas. Ele é dividido, na verdade, em 2 partes, mas eu gosto de dizer que é em 3 partes, dá pra você ler em 3, que a segunda parte é maior. A primeira parte aqui é como se fosse uma preparação. Ele conta a história, inclusive, que assim, pegou muito pra mim, que eu falei, caraca, é isso, e a gente comentou sobre isso no episódio anterior, sobre como mulheres não se acham capazes de fazer dinheiro. Ou não se acham aptas, é assim, ou eu sou boa mãe ou eu faço dinheiro. O próximo episódio que a gente gravar vai ser sobre isso, que não vai estar na sequência aqui. Mas é assim, ou eu sou boa mãe ou eu prospero financeiramente. Ou eu sou, ou eu tenho sucesso nos meus negócios, mas se eu tiver sucesso nos meus negócios, eu vou falhar como mãe ou como esposa. E aqui, o próprio autor conta, Harv, ele assim, ele tava quebrado. Ele tava fudido financeiramente, ele não... Enfim, as coisas não iam, ele começou a fazer dinheiro, ele começou a analisar como que ele começou a fazer dinheiro, na verdade. Ele não conta muito a fundo a história dele, mas percebe-se que ele começou a analisar as pessoas que tinham sucesso, começou a modelar essas pessoas que tinham essa prosperidade financeira e começou a replicar. E aí, aqui nessa primeira parte, ele conta que a esposa dele... acreditava que não conseguia fazer dinheiro, porque na família da mãe dela, né, na família dela, ela ouvia, quando ela ia pedir dinheiro para a mãe dela falava assim, eu não tenho dinheiro, quem tem dinheiro aqui é seu pai. E aí você fala assim, mas isso é algo tão bobo, na minha casa também foi assim, sempre quem tinha dinheiro era meu pai. Pois é, só que se você tem essa crença que quem faz dinheiro é homem, você pode estar bloqueando a sua prosperidade financeira. Você não precisa depender do seu marido para ser próspera. E aqui eu vejo um comportamento e até uma exigência exacerbada. Eu vejo mulheres me dizendo assim, mas isso aqui para mim é muito difícil, né? Porque meu marido não quer me apoiar. Isso aqui é porque eu tô esperando o fulano fazer. Meu marido não quer investir. Meu marido não quer empreender. O negócio não, Thelma, eu queria aprender a investir, mas meu marido não acredita nessas coisas. Então, olha só, quando você compra um curso de investimento, minha amiga,
Quando você compra um curso, você compra para aprender primeiro. Para aprender. Você aprende, aquilo faz sentido para você. Aí você investe o quê? 10 dolinhas para sentir ali que, opa, não sumiu o dinheiro e aí vai executando. Resultados são irresistíveis. Tem uma frase que eu adoro, que é: enquanto você não tem resultado, entregue postura. Enquanto você não tem resultado nos seus investimentos, entregue postura no seu comprometimento, na sua disciplina, nos seus estudos. Seja a mulher que o seu marido vai falar: bota fé, tá estudando, agora sim. Exatamente. Aí, o que acontece? Esse tipo de pensamento pode, às vezes você não pensa assim hoje, não, eu faço meu dinheiro, meu marido, aqui em casa tudo é dividido e não sei o que, não sei o que. Só que inconscientemente é essa crença que grita e que domina as suas ações na hora de você fazer dinheiro. Entende? Você não faz mais dinheiro, tipo assim, não, eu vou ficar aqui me matando de trabalhar, me matando de fazer isso aqui. Quem tem que fazer isso é meu marido. Quem tem que trazer dinheiro pra dentro de casa é meu marido. Sendo que são os dois, entende? Gente, é tão difícil você fazer o outro querer. Essa é a primeira parte. E a segunda? A segunda parte, ele fala longa, sobre né? os arquivos de riqueza. Mas tem essa parte que eu acho mais massa. Aqui tem uma parte que, olha só, vou só abordar isso. Se você é o tipo de pessoa que fala assim, esse negócio de crença limitante é papo de coach. Esse negócio de que você é aquilo que você acredita, aqui ele fala sobre isso, tá? Aqui você vai entender que a sua mente, o seu inconsciente é um arquivo de registros. E aí, aquilo que está registrado na sua cabeça, desde lá da sua pequena infância, eu, como já estudei até psicoembriologia, desde lá da gestação, de quando você era só um grãozinho de feijão, tá registrado aí. E isso impacta diretamente nos seus resultados. Com certeza. E aí ele fala, aquilo que você acredita sobre dinheiro é a sua realidade que você tá vivendo hoje. Quem tem nojo de dinheiro, deixa eu te dizer uma coisa, escassez atrai escassez. Quem tem nojinho de dinheiro, é impossível, Lara Nesteru que falou esses dias, um tempo atrás, você jamais vai ter aquilo que você abomina. Aquilo que você não gosta, aquilo que você critica, aquilo também. Que você detesta, você não vai ser e nem vai ter. Então, se você é a pessoa que fala assim, não, dinheiro não é necessário, então ele não vai vir pro seu bolso. Vai vir. E no sentido não é vir magicamente, não, é trabalhando duro. Exato. Vai, a mentalidade da gente, é um swift on, off, você que decide. Exatamente. Então, assim, aqui você vai ter clareza a respeito disso, como o que você acredita impacta nos seus pensamentos, que você deve estar falando assim, mas fazer dinheiro é muito difícil. Então, esse pensamento tem fundamento lá nos seus arquivos, e aí esse pensamento gera um sentimento de que, não, eu nem vou me esforçar, porque eu já nasci pobre, vou morrer pobre, então nem adianta eu fazer muita coisa. E o ambiente, né? E aí, tudo piora, todas as suas experiências, que vai influenciar diretamente nos seus resultados. E aí, falando sobre os arquivos de riqueza, eu separei alguns aqui para vocês. Bom, o primeiro, eu vou ler bem rapidamente, porque é um assunto que até a gente abordou, 2 podcasts atrás, que fala sobre o conforto e o desconforto. Nós falamos sobre isso. Foi no 3º episódio, eu acho. Acho que foi, que a gente falou sobre dinheiro. Terceiro. 3º episódio, falando sobre dinheiro. Então, se você não assistiu esse episódio, você tem que assistir. Que é como a brasileirada se desenrola pra fazer dinheiro. E às vezes você fica assim, eu não tenho tempo pra fazer dinheiro, eu não tenho mais tempo pra fazer dinheiro. Enfim, olha o que ele fala aqui, ó. Se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. O que eu disse lá no episódio, no 3º? Se você busca conforto, você está se afastando do seu objetivo. Se você quer ter uma vida miserável... Objetivo de sucesso, De sucesso. Se você quer ter uma vida miserável, o conforto vai ser ótimo pra você. Então, se você é a pessoa que busca... não, mas é porque eu tô naquele negócio, porque a fulana falou que eu posso trabalhar sem sair de casa. Sabe o Júlio César? Qual? O imperador romano. Sei! Ela fala Júlio César como se fosse o vizinho dela, assim, um amigo dela. Amiga, sou louca. Aquele que eu tava metendo pau que ele mandou matar Pedro. Ele foi o último bom imperador, imagino ruim. Nossa, se mandou matar a pessoa de cabeça pra baixo, só isso. Não, gente, ele foi um bom imperador, né? Não uma boa pessoa. Ele foi o último bom imperador de Roma. Depois dele, Roma começou a decair, né? E ele nunca escreveu livro. E ele era muito bom mesmo para a sua época. E ele reclamava que ele se sentia
ruim, fraco. Ele falava assim, caramba, na minha idade, Alexandre o Grande, já era Alexandre o Grande, que ele foi muito jovem também, né? Quem foi o professor? Platão, apenas. Tá vendo, gente? Apenas. Tá vendo? Se não fosse Platão, quem seria Alexandre o Grande? Não saberemos. Se não fosse pai de Davi, quem seria Davi? Não saberemos. Não existe universidade. Exatamente. Universo paralelo. Professor. E aí ele falou reclamando, né? Isso está escrito. Reclamando de como ele era um líder ruim, um chefe de exército ruim, um general, porque eu sei que vai parecer muito estranho, mas antigamente alguém para ser líder, presidente do seu país, ele tinha que guerrear, ele tinha que ter uma boa condição física, ele tinha que ir para a guerra, né? Bem parecido com hoje em dia. Só que não. A polícia tem a performance da correirinha, e aí ele que já era o líder mundial, ele escreve que ele não dormia na cama, ele dormia no chão, porque conforto era para os fracos. O líder do mundo naquela época, o homem mais poderoso do mundo, do seu tempo, dormia no chão porque ele entende que o conforto é o seu principal inimigo. Por exemplo, sofá e Netflix. Eita! Churrasco todo fim de semana. Churrasco todo fim de semana, sofá e Netflix. Eu não gosto de ler, então eu não vou ler. Eu li um livro, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Provérbios é claro. Se você não gosta do conhecimento, esqueça a prosperidade. Em todas as áreas da sua vida, você vai ser insensato, tolo, preguiçoso, o telhado vai cair sobre a sua cabeça. É isso que fala sobre a falta de conhecimento. E olha que Salomão foi um dos caras, não sei quantos mil estábulos, eu acho que eram 4.000 estábulos para os cavalos que ele tinha. O tanto que o cara era rico. Ele era o Júlio César da época. Ele era o Júlio César da época. Então, assim... Quer dizer, Júlio César era ele, né? Porque Davi foi o maior até hoje. Isso. Então, assim... Cara, o conforto, ele vai te afastar de uma vida... Ai, porque que é isso? Porque eu já saí da minha terra? Porque eu tô aqui trabalhando que nem uma cadela? Porque você tá assim, certeza. Porque você quer falar que eu sou conforto? Que eu tô no conforto? Porque eu tô nos Estados Unidos? Porque eu moro de roommate? Ou porque eu já não saio final de semana? Você tem um monte de justificativa. Mas você não pensa em tudo isso quando você quer enfiar a cara... em cachaça, quando você quer enfiar a cara o dia inteiro. Em dorama o dia inteiro, quando você não quer ler um livro, nem que seja a Bíblia, porque a Bíblia é um manual da vida também. Não tô falando espiritualmente também, mas assim, comportamental, done. É aquilo ali. Quer aprender a ser gente? Ai, não gosta de ler a Bíblia. Sabe por que não gosta? Porque cutuca. Não. Sabe por que não gosta? Vou te falar por que não gosta. Porque não sabe ler, amiga. Não sabe ler. E aí vem a questão que a gente falou no começo. Entender uma frase que tá na Bíblia. Mas, gente, aí vem o que você falou no começo. Quando você vai começar a ler um livro desse, por que eu li esse livro 2 vezes? Esse livro é fácil, tá? Pra quem não tem hábito de ler, isso aqui é uma boa. Pois é, aí eu tava tão burra na época. Burra, enjumentada. Que eu comecei a ler o livro, eu ficava, gente, como assim? Tô entendendo Não tô entendendo, não. Peraí, deixa eu voltar aqui pra ler de novo. Vai acontecer isso com você. Vai. Aí, o que você vai fazer? Buscando confortinho. Ai, vou parar de ler, não gosto de ler. Ai, que livro chato. Ai, já tentei ler, não gosto de ler. Fia, pois eu li até quase o final, falei, vou voltar. Eu desisti dele. Aí peguei e comecei a ler outros. Aí eu falei, vou pegar de novo. Por isso que eu li 2 vezes. Aí na segunda vez... foi nos trancos. A primeira foi nos trancos e ainda deixei pra trás. Mas a segunda vez eu falava, gente, que delícia! Que delícia de livro. Deixou de ser jumenta. Deixei de ser jumenta, tá vendo? Acontece, vai acontecer com você. Então, vai, assim... cavala, continua aí. Próximo. Aí aqui, tá. E ele fala assim, ó. Mas, caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Eu vi Marcos Paulo falando uma coisa essa semana, que eu, assim... Marcos Paulo é o sócio do Pablo Marçal. É eu falando Júlio César, Marcos Paulo. Marcos Paulo é o sócio do Pablo Marçal. Ele falou assim, olha o que acontece. Quando você começa... E ele fez um funil na horizontal. Tá. Quando você começa a sua vida com muito conforto, come o que quer, balada, não sei o quê, não trabalha e etc. O fim da sua vida vai ser um desastre. Vai afunilando. E tem uma frase que eu não sei de quem é, mas uma vida fácil te leva a ter uma vida difícil.
E uma vida difícil vai te levar a ter uma vida fácil. E aí ele coloca, quando você começa afunilado ali, que você, enfim, coloca mais hora, empenha mais hora em trabalho, come melhor, treina, ou seja, se esforça mais, tá lá mais no desconforto, o futuro é a boca grande do funil. Você vai poder fazer mais coisas. Entendeu? Então, olha só. E aqui, eu sei que às vezes você vai me ver falando isso, vai falar assim, ai, não conhece minha vida e tal, eu tô vivendo pão que o diabo tá amassando. O maravilhoso é que ela fica fazendo um prólogo aqui. Não, mas é sério. Às vezes você tá falando... Porque eu especialista comportamental, né? Eu sei o que essa cambada fala. Aí, tipo assim... Ai, porque eu tô comendo pão que o diabo amassou. Não é ele que tá amassando, filho. É você mesmo que tá amassando e tá botando a culpa no Satanás. Que tem crise que você tá vivendo que tá sendo gerada por você mesmo. Porque é confortável. A pessoa só quer o conforto. Entendeu? Segundo princípio aqui da riqueza, é muito engraçado, muito legal, e aqui vai puxar a sardinha pro lado da Thelma, lei dos rendimentos, que é a lei número 4, tá? A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar de acordo com o mercado. E aqui, eu lembro muito quando eu li isso aqui, que eu lembrei de uma coisa que você falou. Se pague. Pague você do futuro. Você está vivendo hoje, mas o que você está agregando para o seu futuro? Porque o que eu mais vejo são pessoas reclamando do mercado. Mas como que você se preparou para ele? Que mercado? Da Bolsa de Valores? Não, do geral, mercado de trabalho, dos negócios, de tudo. Uma coisa que a gente tem, essa crença, é que a gente precisa ficar rico para investir. É completamente o contrário. É para ficar rico que eu invisto. Então, eu posso investir, começar semanalmente, começar $50 por semana. Tem uma amiga minha que começou 25 por semana. Deu 100 por mês. Aí depois a gente se encontrou, ela aumenta aqui pra mim, porque minhas amigas pegam o aplicativo e falam, me ajuda aqui, rapidinho. E aí a gente aumentou, e ela tá cada vez aumentando. E se ela não tivesse transferindo, ela não acreditaria que ela conseguiria ter juntado aquela grana. Daqui a pouco ela tá comprando a casa própria dela, porque ela tá juntando dinheiro para a entrada. Então, não tem como você ficar rico aqui nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum desse mundo, se você não tiver investido. O seu dinheiro precisa trabalhar junto com você. Então, o dinheiro vai rendendo, vai trabalhando, e você também vai trabalhar. Investimento, gente, é simples. Não é para você ficar olhando, psicopateando o seu negócio. Nem precisa. Não precisa, você não tem nada para fazer ali. Não tem nada. E investimento é simplicidade. Se você não investe com simplicidade, te ensinaram a investir do jeito mais difícil e do jeito mais ineficiente quando se trata de mercado americano. Investir no Brasil é diferente dos Estados Unidos. Aqui, num próximo princípio de riqueza, porque é muito interessante que a cada arquivo de riqueza que ele traz, tem um princípio da riqueza. Nesse arquivo aqui, fala sobre algo que a Thelma comentou. As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Ai, pra que ficar falando de si? Para de falar de você. Ai, pra que ficar falando que fez isso, né? A gente vê hoje. Ai, pra que você tá mostrando faturamento? Ai, pra que você tá mostrando isso? Ai, pra que você tá mostrando abrindo seu sua sucesso? Vida. Pra que você tá abrindo sua vida? E aí você vai olhar pra vida dessas pessoas, são pessoas miseráveis, que estão vivendo uma vida miserável. E aí aqui nesse princípio... Ou falsa modéstia. Falsa modéstia, sim. E aqui nesse princípio, ele coloca assim, ó, os líderes ganham muito mais do que os seguidores. E aqui eu vou trazer algo que eu tenho repetido muito nas lives que eu faço no meu YouTube, que é o quê? As pessoas aceitam ser réplicas. Nós fomos treinados para ser réplica. É lógico, é muito mais fácil a réplica. É muito Por que tanta gente fala de Bíblia? Nossa! Porque eu não produzo nenhum conteúdo. O conteúdo é só o assunto mais falado no Ocidente. Então eu pego a Bíblia e fico batendo ali. E outra, a questão, pra mim, é muito interessante. Eu acredito que é ótimo estarem falando de Bíblia, etc. Só que falam sempre as mesmas coisas. Ninguém traz uma perspectiva diferente. Não, o problema não é falar de Bíblia, não. Você entendeu? Por exemplo, eu estou desenvolvendo agora uma sequência de um quadro onde eu vou trazer ciclos que a pessoa está vivendo, como autossabotagem, sobre várias coisas. E eu vou trazer exemplos comportamentais bíblicos. Por que eu vou trazer? Porque são histórias que as pessoas se conectam mais.
Porque é pauta quente. É pauta quente. Só que eu não vou trazer a mesma pauta que todos trazem. Sim. Entende? Uma roupagem. É uma roupagem diferente. As pessoas não trazem essa diferença. Eu tava ouvindo, dirigindo e escutando a pastora Thalita. Acho que é Thalita. Pastora Thalita. Ela é uma gracinha, uma nordestina, assim. Ela é muito engraçada. E aí ela prega muito sobre identidade. Eu gosto muito das pregações dela. E aí ela fala sobre isso. Eu sei que quando você lê aqui, ela estava falando sobre Moisés, que a maioria dos pastores, e cada um vai trazer seu olhar, sua interpretação em relação a isso, muitas pessoas trazem para essa parte de uau, como Deus é incrível, olha o que Deus fez com Moisés e tarará. E aqui eu quero trazer a outra parte. Moisés significa lançado às águas. Ou seja, Moisés foi abandonado. Era uma ferida de abandono. Então, toda vez que Moisés era chamado, ele lembrava da ferida dele. As pessoas ficam trazendo para essa parte toda emocional, Deus é lindo, Deus faz, Deus acontece. Mas e a parte da cutucada? E a parte que você não vê? Que as pessoas ignoram? Entende? Então, por quê? Por que ela quis dizer? Muitas vezes, você está sendo cutucado por uma ferida sua, está sendo impressionado por uma ferida sua, e você acredita que você é só aquela ferida. Você não acredita que você é mais nada. Como o fato que a gente falou sobre imigração, por exemplo. Sobre imigrante. Entende? Então ela trouxe numa perspectiva que normalmente você não escuta as pessoas falando. Sobre o quanto a sua identidade ela é ferida antes de você descobrir quem realmente você é. Porque demora um tempo para você descobrir quem você realmente é. É muito. Até você ter essa percepção. Até porque a gente está sempre em construção, né? Sim. Então assim, então as pessoas acostumaram a ser réplicas. Eu só faço aquilo que eu vejo o outro fazendo. E aí, pra piorar, ainda tem essa questão, se eu tenho uma crença que aquilo não é bom, porque a questão da venda, qual é a crença que o brasileiro tem? Venda é coisa de charlatão. Venda é coisa de gente chata. Quem quer enganar. Venda é coisa de quem quer enganar. Por que ele quer vender isso? Isso. Uai, gente. Acho tão bom quando fala assim, porque se fosse, igual, por exemplo, né, nós temos a empresa na Amazon. Aí, beleza, tem lá a comunidade. Se a loja dela tivesse dando tão certo, não tava vendendo curso. Ô, gente, que imbecilidade. Oh, meu Deus, olha eu falando com a outra. Uma vez, eu tava lá no grupo do Facebook, a mesma coisa. A menina falando, eu faço tanto depilando, sei lá. Aí a menina falou assim, se faz tanto depilando, por que ensina? Eu, oxe. Se a Coca-Cola faz tanto dinheiro com a Coca-Cola, por que comprou a Fanta? Né? Oxe. Vocês são doidos, né? Se vende pão, por que tá vendendo pão de queijo? Que mentalidade mais imbecil, gente. É essa mentalidade que te impede de crescer. Porque às vezes você é essa pessoa que olha e fala, porque se fosse tão bom assim, não tava vendendo isso. Não, e olha só, devia ser... É a mentalidade mesmo. Nunca, sei lá, na década de 90, na década de 2000, você acha que os caras que tinham grande performance ensinavam alguém alguma coisa? Ninguém queria ensinar nada, ninguém queria ensinar nada. Aquele lá, Paulo César Lema, ele poderia ter ajudado tantos outros empresários a hoje estarem onde ele está, no Brasil, né? Brasileiros lá. E não fez. Porque, dane-se, faz o seu que eu tô fazendo o meu. Hoje, pessoas de sucesso absurdo estão tentando explicar, estão mostrando para você. A gente fica muito... ficou rico vendendo curso. Aprende a ficar rico com vendas. Não quer vender o curso? Venda outra coisa. Aprenda alguma coisa com aquela pessoa. Não tenho nada para vender. Aprenda alguma coisa e aí você vai ter alguma coisa para vender. Não vou longe demais não, deixa eu te dizer, aquilo que a gente tava falando, às vezes a pessoa vai ver isso aqui e fala assim, tá vendo, eu não faço podcast porque eu não tenho o tempo que elas têm. Quem disse que a gente tem tempo? Não precisa ser podcast. Acha alguma coisa pra você fazer, só pra você mudar essa ideia do que se fosse assim, não era assado. Não tem uma coisa a ver com a outra. Exatamente. Tipo assim, porque tá falando isso daí, ai, gente, é porque assim, vai falar, tá fazendo isso aí porque é sustentado pelo marido. Porque eu sempre falo, né, a mulher que é bem sucedida, o marido eu sou sustentada pelo marido. O marido ainda ganha. Sempre ganha. Lá em casa ainda não tem essa questão assim, não. Nós dois somos muito parceiros, mas nós dois fazemos o negócio acontecer. E outra coisa, se a mulher é sustentada pelo marido, ela não é desocupada. Não. Vocês são loucas? Não é desocupada, não. Gente, até porque para um homem performar bem... A casa tem que estar... em ordem. Ele tem que levantar, sair e voltar. Tem que estar tudo
Não precisa também estar um showroom, né? Não é um hotel, é uma casa, Até porque obviamente. tem menino. Só que para um homem dentro de uma família performar muito bem e sentir que ele tem que sentir que eu não preciso ficar preocupado em casa. E eu tô falando porque isso já aconteceu comigo. Do meu marido ter que ficar dividindo ali, ele também contribuir com questões domésticas, porque eu falava, não, vai ajudar sim, aqui em casa vai ajudar até isso se reajustar, pode ser o seu caso. Lá na Marjorie os dois trabalham. Sim, e outra. Não, os dois trabalham não, gente, eu trabalho também. Os dois sustentam a casa. Porque é tudo junto, né? A gente não fez essa separação, assim, não, você sustenta. Não teve essa separação. Porque vocês trabalham juntos. Na verdade... O meu trabalho e o trabalho do meu marido são diferentes. Então, mas... Deixa eu te contar, quando eu comecei a namorar o Ademir, ele não trabalhava, o bonito. 19 anos de idade não trabalhava. Falei, querido, eu não pago cinema pra você, não. Nem não pago nenhum lanche. Me respeita, que eu não sou mulher de ficar pagando coisa pra macho. Enfim. Mas, aí ele começou a trabalhar. No primeiro salário, ele falou assim, aqui, ó. Tá aqui, ó. Resolve aí o que a gente vai fazer. Sabe quantos meses de namoro a gente tinha? 2. No primeiro salário, resolve o que a gente vai fazer. Desde então, gente, se a gente não tivesse casado, ia dar um rolo pra fazer... Porque tudo foi junto. Tudo junto. Então, nosso é tudo junto. Lá em casa é separado, as coisas são separadas, sempre foram. Teve momentos que eu ganhei mais do que ele, teve momentos que a gente ganhou a mesma coisa, teve momentos que ele ganhou mais. Hoje eu tenho a minha fonte de renda, e essa fonte de renda é para investir, eu não gasto com lazer, eu não gasto com despesas de casa, e o trabalho dele é para o lazer e para as coisas de casa. E o meu dinheiro é para investir. Mas aí acaba sendo tudo porque eu invisto, de vocês dois, né? Porque eu sou dependente dele, ele é meu dependente, mas assim, foi o que aconteceu. Pode ser que a gente já até pensou, vamos fazer uma conta conjunta. Pode ser, não faz diferença. Então, assim, porque é o fluxo, vai como vai, entendeu? Tipo assim, de qualquer jeito, assim, é o jeito que dá mais certo pra cada família. Mas, até voltando assim, biblicamente, eu refiro muito à Bíblia, porque é muito desde onde a gente se aprendeu a como se comportar. O homem sempre foi da caça, igual você falou, um cara para ser rei, ele tinha que lutar, ele tinha que estar no fronte de guerra, ele tinha que Ele tem que ter a energia masculina dele, né? Exatamente, e o que acontece hoje, é igual eu falo, o problema para as mulheres não são as mulheres terem independência financeira, não são as mulheres serem bem-sucedidas nos negócios. O problema é que hoje, muitos homens querem que as suas esposas façam o papel que eles deveriam estar fazendo. Porque ela já tá fazendo. Porque ela já tá fazendo. Mas vamos voltar por isso. Exato. Porque pauta... a gente até falou do segundo episódio, é sobre casamento. Polêmico, misericórdia. Não, mas a gente vai fazer só sobre mulher. Ah, tá. Olha só, o que eu trouxe aqui? Esse princípio, deixa eu ler o arquivo aqui pra vocês, que esse aqui é o Ai, gente, cadê? Tá, esse arquivo, ele tem bastante princípio de riqueza, que é o arquivo número 10. É o arquivo seguinte: as pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Não aceita nada. Nenhum elogio. Nada. Esses dias eu liberei um vídeo no meu canal falando sobre ajuda. Porque eu comecei assim, ó, se você não aceita ajuda, não é porque você é uma pessoa forte e autossuficiente, é porque você é orgulhosa. O pobre é orgulhoso, gente. Não, gente, tem gente que não aceita elogio. Não aceita. Você chega e fala assim, nossa, que bonita que você tá. Ai, nada, eu engordei. Isso aqui, não sei o que. Eu fico assim, 1, 2, 3, aceitamos um elogio, fala só, obrigada. Exato. Aí teve a Luana, a gente tava aí elogiando ela, obrigada, Ela olhou pra mim e falou, aprendi. Exatamente. Então, assim, essa questão de não receber, eu não recebo ajuda, eu não recebo elogio, eu não faço isso, eu não gosto daquilo. Eu recebo, o povo acha que eu sou folgada, mas eu não perdi. Vocês que ofereceram. E aqui fala o seguinte, o que acontece? Existe uma crença, quero falar sobre esse princípio de riqueza. Existe uma crença que se você tiver dinheiro, você vai perder sua humildade. Se você tiver dinheiro, fizer dinheiro, você vai ser uma pessoa soberba. Se você... os ricos, a maioria é picareta. Os ricos são soberbos, os ricos são ignorantes, os ricos dinheiro a valor. Só que aqui fala o seguinte, o dinheiro apenas intensificará aquilo que você já é. Dinheiro não muda caráter de ninguém. Porque todo pobre é honesto, não mente. Florzinha de candura, um doce, alecrim dourado que nasceu no campo. Gente, eu nem vou muito, porque senão eu exagero, né? Eu tô querendo ser mais delicadinha, lembrando. Vocês estão vendo que tá dando certo.
Mas isso aqui é uma crença que impede as pessoas de prosperarem. Ah, não, porque se eu prosperar eu vou perder minha humildade. Ah, porque se eu fizer dinheiro, eu não sei se eu vou ser humilde. Os humildes que entrarão no reino dos céus. E aí, se eu não tiver dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu não serei humilde. E aí, eu não entrarei no reino do céu. Que burrice. O que tem uma Burrice mesmo, ignorância. Porque, primeiro, você, como até mencionou, você não sabe ler, você não soube interpretar nada. É sério que tá na Bíblia. Segunda coisa, você não sabe o que é humildade. E terceiro, você não sabe o que é prosperar financeiramente. O que o dinheiro tem o poder. Porque se o dinheiro que você faz ou deixa de fazer, ele influencia no seu caráter, de verdade, que caráter meleca que você tem. Você não sabe o que é caráter. Você não sabe o que é Porque caráter. ele já tava aí. Ele já tava aí. Então, assim, você não soube ler, você não soube interpretar, e o dinheiro ele só vai intensificar aquilo que você é. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, boa de coração, no microfone, se você é uma pessoa boa de coração, se você é uma pessoa que doa, que é generosa e etc., isso vai se intensificar. Né? Se você é uma pessoa egoísta, se você tudo é pra você, se você é uma pessoa egocêntrica, que aí o egoísmo não entra nisso aqui, mas o egocêntrico entra. Uhum. O egocêntrico é o que tem um real sentido assim negativo das coisas. Então só vai intensificar, entendeu? E aí, gente, você não vai deixar de entrar no reino do céu porque você é rica. E saiba que, agora eu gosto de provocar mulheres cristãs, né? Porque eu sou cristã, tô falando com o meu bonde mesmo. Cristã que eu digo protestante, que até um dia falou pra mim, católico também é cristão. Eu sei, gente, eu esqueço, é cultura, tá? Desculpa Não, aí. e tem- Eu tô consertando isso, porque realmente é um tem gente erro que de não é linguagem. nada. Não é nem protestante, nem católico, mas acredita em Cristo. Acredita em Deus. Você que acredita em Deus, você que Deus não, em acredita na Cristo. palavra, em Cristo, né? Por qual a diferença? Você fica falando Cristo. Ué, porque tem gente que acredita em Deus, mas Jesus Cristo não é Deus. Ah, é verdade. Não acredita na Santíssima Trindade. Tem isso. Eu esqueço disso, gente. Porque, tá vendo? Como diz a Thelma, a gente só enxerga o que tá no nosso quintal. O nosso quintal. Só. Então, a gente... Visiate, aumente a sua... Exato, a sua visão. Entende? Olha o tanto que é bom. Quando a Thelma me trouxe isso, eu falei, caraca, eu nunca tinha pensado por Porque ela esse fala lado. assim, nós cristãos, nós quem? Nós não. Eu não sei disso aí, não. Ela, não, nós crentes, uma coisa assim. Aí daqui a pouco, nós cristãos, nós, de novo? Nada a ver. Eu nunca ouvi falar isso, inclusive, na minha vida. Aquela é católica, né, gente? É cultura de... É aquela coisa que eu falo assim, são as crenças diferentes e é o meio que você vive que te traz isso também. Não, mas a religião constrói muita coisa mesmo. Né? Constrói muita coisa. Então, assim, você cristã que acha que, eu vou perder o meu galardão no céu se eu enriquecer, se eu prosperar. Nunca ouvi falar isso na minha vida. Não, fala, vou perder meu galardão no céu. Você não tá lendo Bíblia, não? Ô, católica, catequese que estudou não sei Eu aonde? fui catequista. Não, eu nunca vi as pessoas falando isso na... Mas, então, no meio cristão fala muito. Meio cristão não, meio crente. Meio crente. Ai, mesma coisa. No meio dos protestantes. Não, porque se eu fizer isso, eu vou perder meu galardão no céu. Gente. Galardão no céu. Gente, presta atenção. Se você for próspero e se você tiver um coração cristão, agora eu falo cristão, cristocêntrico, que acredita em Cristo, em tudo que Cristo fez, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai transbordar na vida das outras pessoas. Você vai ser bênção por onde você passar. Você vai abençoar mais pessoas. Você vai comprar mais Bíblia. Você vai evangelizar mais pessoas. Você tendo capital, porque eu falo... Vai cuidar melhor da sua família. Dinheiro é recurso. Se você tem recurso, dinheiro te gera liberdade geográfica. Dá mais dízimo. Sim, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de ser dona do seu tempo, liberdade de se posicionar, de fazer o que quiser. Então, por exemplo, se você é próspera financeiramente e não vende a sua hora, você pode tirar, vou passar 10 dias na África, vou passar 10 dias lá no sertão do Ceará. Aí nós vamos ver o quanto que tu é crente mesmo. Exatamente, você não vai deixar de entrar no reino do céu porque tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Você vai deixar de entrar lá mediante as suas ações. São seus comportamentos que vão ditar isso. Pregação, check, pastora Marjorie. Vai. Mas enfim, entenderam, gente? Presta atenção, me respeita, tenha dó, não me irrita, hein? Não me irrita. Uma pregação no meio. Imagina eu em cima de um púlpito. Gente, eu ia ser expulsa da igreja, certeza. Eu falo, não dá pra mim. Aí você abria uma. Não dá. Olha só. Eu queria só trazer mais uma aqui pra gente ir, como diz Thelma, ir caminhando pro final. Prepara o coração que a gente tá indo pro final. Exatamente. Tá.
Ok. É isso aqui que eu queria trazer pra você. Esse aqui a Thelma também vai amar. E é uma coisa que eu aprendi recentemente e que eu falei, caraca, faz total diferença. Falei mais sobre isso na questão do episódio onde a gente fala sobre dinheiro. Arquivo de número 14, são 17 arquivos, se eu não me engano. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. E aqui, o princípio da riqueza que ele traz aqui é: o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Por isso, eu disponibilizei a minha planilha. Eu vou deixar aqui mais uma vez. Gente, essa planilha todo mundo tem que ter. Deixa eu te falar. Tem uma planilha que você caiu aqui. Essa é uma planilha do curso. Todo mundo fica me pedindo algumas coisas aleatórias do curso, né? Você não tem isso, você não tem aquilo. Eu acho o seguinte: planilha é uma ferramenta. Planilha não vai... Olha eu olhando para a câmera errada. Planilha não vai mudar a sua vida. Se você não gosta de planilha, tudo bem, eu também não gosto e eu não uso. Por isso mesmo é que eu coloquei uma solução junto com a planilha. Então, quando você compra a planilha, o link tá aqui, tem essa planilha e 2 aulas exclusivas para você. O que é exclusiva? Você não vai... Essa metodologia não existe em outro lugar. É só aula que ela criou. E eu recebo tanto feedback. Nossa, essa aula, ela mudou a minha cabeça. Vocês não estão entendendo. Não, eu tenho uma aluna que ela falou assim: Thelma, eu consegui descobrir para onde está indo o meu dinheiro. Você acredita que eu tô conseguindo salvar 3/4 do meu salário? Uau. Eu falei: que é isso, minha filha? Onde é que você estava fazendo com esse dinheiro? Ela: não sei. Teve uma outra, a Silvia, eu tenho até depoimento com ela, uma live. Ela falou assim: Thelma, em 6 meses eu juntei, acho que eu já contei isso aqui, eu juntei $20 mil. Eu fiquei assim: quê? Você não tinha nada? Nada, juntei $20 mil, ainda tô colocando a mais ainda na minha conta de aposentadoria. E o que você fez? Você conseguiu fazer mais dinheiro? Ela: não, só larguei de ser besta. E eu lembro que eu falei pra ela: menina, mas tu era besta, hein? Vocês não fazem ideia que o dinheiro escoa pelas nossas mãos. Escoa. Agora eu vou te surpreender. E vou surpreender vocês. Tem 1 ano e 4 meses que eu me tornei sua aluna? Acho que sim, né? Por aí. Pois eu e meu esposo já saving, a partir do mês que vem, metade do nosso Prolabore. Metade. E sabe qual era a minha desculpa antes? O custo de vida na Califórnia é muito caro. Hoje eu moro numa casa 3 vezes maior do que eu estava morando no ano passado. Eu, assim, vivo muito bem. Não vou ficar expondo aqui porque não é necessário. Vivo bem a ponto de poder fazer o que eu quero no final de semana, poder passear onde eu quero, poder viajar onde eu quero, não me preocupar se eu vou passar 10 dias, se eu vou desfrutar mesmo. E essa semana que eu falei pra você que nós tivemos essa conversa, se você assistiu o episódio 3, gente, você vai ver do que eu tô falando, tá? Eu não vou contar aqui de novo, porque se você já assistiu, eu não vou repetir. E pra te instigar a assistir o episódio 3, nós fizemos porque tava saving um tanto, e aí nós fizemos o ajuste, dá pra salvar metade. Metade. E aí usamos aquela planilha também que você ensina lá a fazer quantos que eu vou ter meus milhões. Falei: gente, que burrice, eu posso adiantar a minha vida dos sonhos, que é ficar fazendo nada, como diz meu marido, pescando, bebendo café o dia inteiro e só lendo meus livros e atendendo. Vocês aproveitam, porque eu vou atender uma vez ou outra. E vamos ver se eu vou atender. É isso aí. Entendeu? E pode ser o seu caso. Na verdade, é o caso da maioria dos imigrantes, porque tem uma coisa, bebê, que a gente sabe fazer, é grana. É dinheiro, gente. Então, assim, olha só que interessante. E eu cobrando $19 pela transformação da vida dessa galera. Não, se você não comprar, aí eu vou te chamar de jumento mesmo. Também me respeita. Vai, que a gente já tá caminhando pro final. Marjorie, mas meu marido... Mulher, $20? Toma vergonha na sua cara. Vocês que gostam da Bíblia? Sim. Gente, ela fala assim, mas ela gosta também, tá? Eu gosto também, eu só não uso a Bíblia de muleta. Não que eu use, viu? É que a gente começa a mentira, brincadeira, vai. Não, ela não usa não. Mas na Bíblia fala que quem multiplica é a mulher. Seu marido não sabe. Porque, gente, o jeito do homem pensar é fazer dinheiro, fazer. O homem não sabe administrar. A gente é o
o segurar, a gente é a poupança, a gente deixa eu arrumar a casa para a família, para os filhos. Isso é natural, é um instinto natural seu. Então você só não aprendeu essa habilidade ainda, porque ninguém te ensinou, mas estou Não aqui. desenvolve. E gente, de verdade, eu sempre falei assim, porque eu sou de humanas, não gosto de planilha. E ela é não sou super de humanas, vocês estão Nossa, eu sou super de humanas. Hoje, gente, só no meu negócio, nas minhas empresas, nas minhas lojas, eu rodo 6 planilhas diariamente. Eu aprendi a fazer planilha de tudo. Eu detesto planilha. Mas eu faço, por quê? Porque foi a forma, eu sou muito visual, então é a forma que eu vejo pra onde tá indo meu dinheiro. E tipo assim, hoje, meu esposo, ele fala, eu explico assim pra ele, olha, a gente vai fazer assim, 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 assim. Ele fala assim, meu Deus, eu não tô conseguindo entender. E olha, que ele sabe resolver até Bhaskara. Eu falo, gente, sabe resolver Bhaskara, não tá entendendo a estratégia aqui? Veja. Sério, ele fala, eu queria ser professor de matemática. Ele sabe, né? Porque Bhaskara você também sabia. Sim, ele sabe, até hoje, 38 anos, sabe? Ele é muito inteligente. Só que no administrativo, esse dom é da mulher. É nosso. É nosso, minha filha, é nosso. Fica vai no cuidar. seu ponto ali, trabalha nele. E aí, a sua família vai, crescer, de verdade. E aí entra aqui, tem um negócio aqui que a Thelma falou, ela não sabia, mas ela tava lendo o livro pra vocês. Que aí entra na questão que você falou, meu marido não apoia, não acredita, não sei o quê. Olha o que tá escrito aqui, o princípio da riqueza. Você não terá mais, até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Quando você vê o negócio render, o seu marido vê o negócio rendendo, ele vai ter mais vontade de fazer mais dinheiro, de achar mais alternativas. Quando ele vê, cara, então se eu trouxer ela, cuida, se eu trouxer ela, segura, então formou o time, fecha aqui e vambora. Exatamente. É assim que funciona. Exatamente. E nem precisa falar, o negócio vai acontecendo. Gente... Não é do dia pra noite também não, tenha paciência. Não é. E tipo assim, às vezes você pode falar, mas é porque você já ganha muito. Cara, não seja reativa. Não é sobre o que ganha. Não é, igual aqui, não é sobre a quantidade que você tem, mas é como que você administra o que você já tem. Porque tem gente que, tipo, zero administração. Se você ganhar pouco, vai que a São Jorge ganha mais. Por que tá ganhando pouco? É verdade. Por que você tá fazendo pouco dinheiro? Você tá na terra do tio Sam. A menos que você esteja numa fase. Não, eu estou fazendo uma formação agora, tô em transição. Beleza. Aguenta aí, enquanto isso, vem aqui com a gente. Tirou isso, gente. Vai que a São Jorge fazer um dinheiro. Isso é muito importante. Então, assim, gente, esse livrinho aqui, ele é extremamente poderoso. E assim, por exemplo, eu gosto de ler, mas meu marido não gosta. Sabe, começa a trazer, nossa... O audiobook, gente, uma coisa legal é audiobook. Usa aí essa ferramenta. Um dia eu tava assistindo um podcast e o cara falando, eu leio um livro por mês. Esses caras, gente, não tem tempo pra ficar lendo um livro por mês. Eu fiquei, caramba, isso aí é focado, hein? Aí ele falou, eu ouço um livro por mês. Ele não lê mais, porque aí enquanto ele tá aproveitando os pedaços do tempo. Tô maquiando pra sair, a mulher, né, no caso. Tô maquiando pra sair, não sei, academia, qualquer momento desse. Sim, e aqui diz, esse livro é maravilhoso, é um dos meus favoritos, assim. Aqui fala que o principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Às vezes a pessoa vira pra mim e fala assim, porque lá no meu Instagram tá assim, você precisa resgatar para prosperar, você precisa resgatar a sua identidade, você precisa ter domínio próprio, alinhar o seu comportamento para que você se torne uma mulher próspera em todas as áreas da sua vida. E aí as mulheres chegam para mim e falam assim, Boss, mas eu não quero prosperar. Eu só quero ter uma vida boa. Eu só quero ter qualidade de vida. Eu só quero dar uma vida digna para minha família. E isso é o que, abençoada? Você tem crença sobre dinheiro porque você acha que prosperidade é só dinheiro. Eu tenho uma amiga muito engraçada, ela falou a mesma coisa. Ela não quero ser milionária não, sabe, amiga? Eu só quero poder viajar. Tá, e quem que vai bancar essa viagem, então? Eu só quero dar uma vida melhor pros meus filhos. Ela tem 3, calcula. Você tá entendendo? Minha irmã, deixa eu falar, isso é milionário. Então bota um número aí, quero buscar meu primeiro milhão. Primeiro, porque depois do primeiro... E aí você fica nessa narrativa medíocre, covarde, mediana, essa narrativa de você não ter coragem de se posicionar. E muitas vezes as pessoas, Thelma, têm essa narrativa porque elas sentem culpa, porque de onde ela veio, ela não se permite prosperar, ela não se permite prosperar financeiramente, porque quem cresceu com ela, viveu com ela, não tá tendo a mesma condição. Então ela não se permite. Isso é muito mais sério. E às vezes você não percebe, tá? Você não percebe, eu só quero dar uma vida boa pra minha mãe. E essa vida boa é
é gerado através de quê? De recurso, gente. Recurso é dinheiro na mão. Porque é o que você vai comprar. A saúde, é o que você vai... Ah, saúde não se compra. Ah, é? E um plano de saúde se paga com o quê? Claro que compra. Compra. Eu tinha contado, eu acho, no outro episódio, nós estamos regravando alguns episódios, que uma vez minha avó, enfim, aconteceu várias coisas lá com o dinheiro da minha avó, e minha avó ficou sem fazer o Pilates. Eu falei, não, sem Pilates você não fica não, porque senão vai entrevar. E minha avó é muito ativa, sempre foi, minha avó é muito colérica também, tem que gastar energia, tá igual menino, tem que gastar energia. E no Pilates é onde ela vai, onde ela conversa, onde ela vê pessoas, e eu falei, não, vou pagar. Ou seja, eu tô pagando o quê? Saúde. Saúde, vida. Tô comprando vida. Sim, tô comprando vida, gente. Larga de tolice, entendeu? Para com esse discurso medíocre. Isso vai destravar sua vida. Às vezes você fala assim, não sei por que a minha vida tá travada. Eu trabalho tanto, eu me dedico tanto, eu faço tanto. Mas você só vai aonde a sua crença te permite ir. E o que você fala sobre a sua crença. Sua vida tá travada é porque você tá travando a sua vida. Não é porque você tem que ganhar mais, ou porque você não teve sorte, ou porque você não é escolhida, ou porque você não tem tempo, ou porque você não nasceu com... Não é, gente. Para de se enganar. Para com esse discursinho pra tipo assim, ai não posso falar que eu quero fazer dinheiro, né? Porque senão o povo vai achar que eu tô humilhando. Senão o povo vai achar que eu tô soberba. Senão o povo vai... Para com esse discurso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Entende? Gente, e aí, me dá a dica pra gente de outro livro que você queira. Sim. Fala pra gente, gostaram desse formato pra gente trazer? Porque às vezes você fala assim, eu queria ler um livro, mas não sei qual. Se vocês querem, se gostaram, se tem algum que você já ouviu, mas gostaria, tem tempo, eu lembro que eu gostei desse, e aí eu queria ouvir de novo. Escreve aqui, nossa, machuquei meu braço. Escreve aqui pra gente trazer, e pra gente saber, né? Senão a gente não continua no formato do livro, a gente continua no formato de outros temas. Sim, e até mesmo, às vezes você já leu um livro, ou ouviu falar de um livro, ou tem curiosidade para saber sobre outro livro, que às vezes a gente ainda não acessou e seria interessante também trazer repertório. Gente, olha, e o conhecimento, lá em 2018, foi quando eu ativei esse desejo de mudar de vida, e eu retomei o protagonismo da minha vida. Que eu falei, eu não aceito mais essa vida que me oferecem. É eu agora que vou construir a vida que eu quero viver e eu não tô nem aí pro que pensem. Ixi, me chamaram de um monte de coisa que você não tem noção. Mas eu não desisti. Mas sempre chama. Sempre. E aí, a primeira frase, eu lembro, porque eu acredito muito que você procura, as coisas vêm até você, mas eu dou o nome disso de como uma mulher temente a Deus, eu acredito muito que Deus responde sim as suas orações de uma maneira ou de outra, porque se ele usou até a rocha para fazer isso, mas eu lembro da frase que eu ouvi a primeira vez que eu busquei no Google, como prosperar, como fazer dinheiro, como ser uma mulher de sucesso, e lá estava escrito assim, ó, conhecimento gera crescimento. Uau! Eu escrevo essa frase, eu nunca esqueci. Ela, por muitos anos, ela me carregou. Naqueles momentos que eu quis desistir, naqueles momentos que eu perguntava se será, naqueles momentos que eu pensava, eu não sei se eu vou conseguir, naqueles momentos que eu pensei, gente, será que eu tô realmente perdendo tempo? Nos momentos de fraqueza, nos momentos... Essa frase me carregou. Então eu continuo buscando por conhecimento, porque quanto mais você sabe, mais você cresce. E o resultado, Paulo Vieira fala sobre isso, diz essa frase, o resultado que você ainda não tem é devido ao conhecimento que você ainda não acessou. E isso serve para a nossa conversa de ontem. Total. E sempre vai ter um conhecimento, graças a Deus, né? Sempre vai ter um conhecimento. Com certeza. O que vocês estão ouvindo aqui, e se você aplicar, enfim, se a gente te influenciar de alguma maneira, eu não tenho dúvidas que nós teremos feedbacks extraordinários, porque o objetivo aqui, como a gente falou, não é ficar contando história, nem falando sobre a gente, pra vocês verem. Até o nosso editor falou assim, gente, vocês não vão se apresentar? A gente não quer se apresentar por enquanto. Esse não é o foco não é estar aqui fazendo venda para vocês, apesar de que aquilo que a gente achar de fato que é interessante, que vai fazer diferença para vocês, nós vamos compartilhar aqui com vocês, como a questão da tabela da Thelma, mas assim, é para gerar mesmo de fato transformação na vida de vocês, porque pra gente foi um caminho bem mais árduo, né? Não tinha tanto acesso, não tinha tanta,
enfim. Não tinha nós. Não tinha nós, exatamente, tá? Então, assim, eu espero de verdade que esse projeto esteja fazendo a diferença na vida de vocês, esteja trazendo clareza, né, Thelma? Repertório, ajudando vocês a tomarem decisões. Isso mesmo, e a gente quer ouvir um pouco mais de vocês, viu? Exatamente. A gente vê vocês semana que vem, tem vídeo novo toda semana. Exatamente, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de seguir o Instagram, o nosso perfil do Instagram, tá? Não esquece de compartilhar com as suas amigas, porque se tá fazendo sentido pra você. Coloca o emoji do cafezinho. Põe o emoji do café e, claro, compartilha aqui. Qual foi o insight que você teve, o que você aprendeu, qual foi a ficha que caiu, o que ativou em você, tá? Beijo, até o próximo episódio. Tchau.